Shabbat Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. E eu sigo aumentando a minha quilometragem, por assim dizer, pelas praças de Jerusalém. E hoje eu estou aqui num parque bem pequeno, o Vadia Levi Park é o nome desse parque. E eu já estou vendo lá na frente um lugar ótimo para me sentar e poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, como é do conhecimento de todos vocês. Este próximo Shabat, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura das novas porções semanais da Torá. Sim, esse Shabat nós vamos fazer a leitura de duas parashiot, Matot e Masei. E assim vamos concluir o livro de Bamidbar, em português chamado de Números. Me permitam sentar aqui. E eu selecionei, dentre os temas constantes dessas duas parashiot, aquele que me parece mais significativo, aquele que se conecta mais com o objetivo desse canal, que é promover e difundir a ética judaica. E na Parashá Matot, sobretudo, existe em Bamidbar 30, no seu terceiro passuco, uma declaração que definitivamente deve orientar a condução das nossas vidas. A Torá diz: se um homem fizer um voto a Hashem, ou fizer um juramento para estabelecer uma proibição para si mesmo, ele não profanará a sua palavra, conforme tudo que sair de sua boca, ele fará. Que mundo nós teríamos à nossa disposição se esse simples mandamento da Torá fosse observado pelos indivíduos? Vocês sabem que é muito comum se dizer, e é parte do senso comum a ideia, de que no passado a palavra das pessoas tinha força de lei, que o que as pessoas diziam elas cumpriam. Na verdade nunca foi assim, mas já houve, de fato, um tempo no passado em que a força das nossas palavras e, portanto, dos nossos compromissos guardavam alguma congruência com as nossas ações. Mas hoje, isso praticamente está perdido, de tal modo que são raras as pessoas que realmente fazem o que dizem. Mas o mundo, e nunca é demais lembrar isso, o mundo foi feito, Kadosh Baruch Hu criou todas as coisas por meio da fala. E a Torá diz: bendito seja aquele que falou e o mundo veio existir. Nós repetimos isso todos os dias nas nossas orações diurnas. Bendito aquele que faz a criação, aquele que diz e faz, que decreta e que cumpre. Esse é Hashem. Nele nós certamente podemos confiar. Hashem criou todas as coisas e é por meio da fala que ele sustenta também todas as coisas. Não por outra razão, ele inseriu vida no primeiro homem, Adão Rishon, através das suas narinas. Ele soprou o quê? Centelhas divinas, soprou sua alma. A alma dos seres humanos guarda profunda conexão com o Criador. Mas a característica humana que mais nos distingue de todos os outros animais, que nos eleva acima da besta, é a fala. Embora nós comumente subestimamos a função da fala, e ela é nada mais, nada menos do que a potência que criou e que sustenta a existência agora mesmo. Se essa grama é verde, se o sol brilha, se o vento balança a copa das árvores, tudo está diretamente relacionado à fala do Criador. E quando ele soprou nas nossas narinas a vida e nos deu essa qualidade, a qualidade de sermos um ser vivente, ele nos deu conhecimento, mas sobretudo ele nos deu a fala. No entanto, as palavras voam por aí como folhas ao vento, caídas, como folhas secas, caídas e arrastadas por aí como um vento, sem nenhum valor, sobretudo nesse mundo em que nós vivemos. E me permitam contar uma breve história cômica, que serve para ilustrar bem esse tempo que nós atravessamos. Muitas sinagogas, sobretudo nos Estados Unidos, mas também aqui em Israel,
elas promovem periodicamente eventos de arrecadação financeira, no qual determinadas instituições são agraciadas, então são levantados fundos. E para levantar esses fundos, as pessoas são convidadas a comparecerem a jantares, a eventos, no qual são apresentados, né, o trabalho dessas instituições. E um casal de judeus que frequentava essa congregação compareceu a um desses eventos de arrecadação de fundos, sabidamente. E como sempre acontece nesses eventos, eu já tive a possibilidade de participar de alguns deles, o início é sempre marcado pela mesma narrativa, uma apresentação comovente. Vocês podem imaginar, né, que o objetivo é justamente sensibilizar os doadores a manter aquele trabalho, a manter aquela ação, né? E é preciso que aquele que se dirige ao público tenha capacidade justamente de sensibilizar os corações dos doadores para que eles façam cheques mais gordos. E o homem desse casal, depois de ouvir essa apresentação comovente, ele saltou da cadeira e gritou: "Eu dou 20 mil dólares!" E quando ele voltou para a cadeira, a mulher dele deu uma cotovelada nele, dizendo para ele: "Nós não temos 20 mil dólares para doar para essa instituição." Quando terminou o evento, esse judeu procurou a administração do evento para dizer: "Olha, me perdoem, eu fui vítima do excesso de exuberância, mas eu não tenho 20 mil dólares para fazer um cheque de doação." Evidentemente que os organizadores não gostaram nada da atitude desse judeu e o processaram. Embora ele tivesse afirmado que não conseguiria cumprir com este compromisso, ele havia assumido esse compromisso por meio da fala. Vejam, como eu disse há pouco, nós facilmente subestimamos a função da fala. Não são palavras ao vento. E a Torá diz que nós mesmos não devemos profanar a nossa boca com palavras em vão. Ele foi processado pela administração dessa instituição e ele, evidentemente, foi condenado a pagar os 20 mil e ainda perdeu mais 5 mil de honorários advocatícios. É óbvio que, diante desses fatos, o casal deixou de frequentar esses eventos de arrecadação de fundos por anos. Até que um certo dia eles estão entrando na sinagoga e vem um cartaz falando justamente de uma dessas reuniões para benefício dos órfãos da nossa comunidade. Imaginando que eles já tivessem aprendido a lição, eles decidem ir até o evento. E quando o evento começa, né, ele tem a mesma dinâmica. Embora a esposa tivesse advertido severamente o seu marido de que não fizesse uma doação além de suas próprias capacidades, evidentemente que no início da reunião foi apresentado, através de palavras comoventes também, a situação dos órfãos da nossa comunidade, como eles precisavam da ajuda da comunidade. Depois de alguns slides e discursos comoventes, o homem pulou de novo da cadeira e gritou que doava, declarando que doava 20 mil dólares mais 5 mil para os honorários advocatícios. Essa história cômica, ela serve bem para ilustrar a forma como as pessoas irresponsavelmente tratam esse dom divino que foi concedido ao homem, esse presente, que depois da vida possivelmente seja o maior de todos os presentes que a Kadosh Baruch Hu tenha dado ao homem. Uma pessoa que promove campanhas contra o tabagismo não pode ser um fumante inveterado. Vocês devem concordar comigo. Por quê? Porque ao fumar desbragadamente, ele perde completamente a autoridade para falar em público contra o vício do tabaco, para explicar para as pessoas de todos os malefícios, né, que a prática do fumo, né, impõe àqueles que estão tomados por esse vício. A mesma coisa, o indivíduo não pode defender a moralidade no mundo, não pode defender uma vida orientada por valores elevados e simplesmente se divorciar de sua esposa porque ela ficou velha e se casar com uma mais nova, porque isso parece a ele mais interessante. Trocar uma esposa velha por uma mais nova. Alguém que defende uma vida orientada por valores não pode fazer isso. Por quê? Por que ele não pode fazer isso, Átila? Porque, ao fazê-lo, ele não pode ser exemplo vivo de sua própria fala. Que espécie de coerência
um indivíduo como esse pode ter? De tal modo que o valor de nossas palavras é uma função do que fazemos, mas sobretudo daquilo que nós realmente somos. E por isso a sabedoria judaica nos diz: quem muito fala, pouco faz. Mas aqueles que realmente fazem muito, eles não falam, eles simplesmente atuam. Eu, que nasci, vivi 40 anos no Brasil, e como advogado, devo reconhecer que a sociedade brasileira ela tem um vício terrível da verborragia. Na verdade, a maioria dos brasileiros tem uma fala excessiva, uma fala sem compromisso, uma fala sem propósito. As pessoas assumem compromissos, dizem coisas que elas não têm nenhuma intenção de cumprir. E não é só na política, não é só o político corrupto que promete sem intenção de cumprir. Na verdade, essa é uma prática que marca a cultura do povo brasileiro. Muitos brasileiros, judeus, quando fazem, aliás, chegam em Israel, lidam com uma situação em que esse panorama se modifica, porque o israelense, embora seja um povo judeu em Israel, os israelenses, de modo geral, sejam muito alegres, muitas vezes eles são considerados grosseiros. Por quê? Porque aqui o israelense ele não tem medo de dizer não. E no Brasil ninguém diz não. Vamos ver, talvez seja possível. Ou então ele simplesmente diz que vai fazer, mas ele não tem nenhuma intenção de fazer aquilo que ele acabou de dizer com suas próprias palavras. E aqui em Israel não. Aqui em Israel as pessoas não têm medo de dizer que isso não é possível, que eu não vou poder realizar tal coisa, que eu não posso assumir tal compromisso. E se elas chegam a fazer, mas tem alguma dúvida sobre a possibilidade de fazer, o povo judeu tem uma patente. Ele termina sempre esse compromisso dizendo Bli Neder. Bli Neder é sem promessa. Portanto, aquele que está ouvindo o compromisso assumido por esse judeu já sabe que esta não é uma garantia definitiva, né? É Bli Neder, sem promessa. Ou seja, ele vai tentar, ele vai se esforçar para realizar, mas ele não está assumindo um compromisso com o qual o outro pode criar uma expectativa de direito, que ele pode estar certo de que será cumprido. Mas se ele chegar a afirmar que realizará, aí sim, aí ele pode ter certeza que esse compromisso vai ser cumprido. A não ser, naturalmente, por uma força maior. A santidade de nossas palavras é diretamente proporcional às nossas ações. Isso é algo tão evidente, tão simples, mas são valores tão difíceis de serem alcançados nesse tempo em que nós vivemos. Talvez, se nós quisermos seguir no rumo das histórias cômicas, talvez os pedreiros no Brasil sejam o maior exemplo disso, em que eles começam uma obra com o compromisso de concluí-la num determinado prazo e nunca chegam a concluir. Infelizmente, essa prática odiosa passou a fazer parte, né, da rotina de muitas profissões no Brasil. As pessoas fazem contratos, assumem compromissos, recebem parte do pagamento pelo serviço e não realizam. Então eu volto a dizer, a santidade das nossas palavras é diretamente proporcional às nossas ações. E é por isso também que o hebraico, a língua hebraica é uma língua tão enxuta, tem poucas palavras, e as palavras têm muita força, muitos significados. O israelense fala pouco, mas diz muito, sobretudo se você for capaz de entender o que ele está dizendo. Se as palavras não significam muito para nós mesmos que as proferimos, por que elas deveriam ter algum valor para os que ouvem? Entendem? Profundo abismo que pode ser construído entre o que a gente diz e o que a gente faz. Mas quem deve ser, né, mais cuidadoso com as palavras, com os compromissos? Justamente nós, que as proferimos. E saibam, meus amigos, que não é só quando você assumir compromissos com o Kadosh Baruch Hu e não os cumpre, que você será julgado por isso, mas também pelos compromissos que você assumir com os outros e com você mesmo. Uma pessoa não pode assumir o compromisso de fazer toda semana um dia de jejum, em Kiddush Hashem, por exemplo, e simplesmente não cumprir. A Torá é muito clara nesse sentido. Lembrem-se do passuco que eu mencionei no início. Ele não profanará a sua palavra, conforme tudo que sair de sua boca ele fará. É simples. Mas a distância que nos separa desse mundo que nós vivemos para essa realidade, no qual nós fazemos o que dizemos, é gigantesca, é monumental, é tão grande que me obriga
a chamar a atenção justamente dessa diretiva da Torá, deste mandamento divino. Da mesma forma que o universo foi construído e é mantido pelo poder da fala de Hashem, o mesmo acontece no âmbito do nosso pequeno universo, da nossa própria realidade. Então vamos valorizar a nossa fala. E não é à toa que o judaísmo também preconiza a ideia de que o silêncio vale ouro. Vamos ser mais criteriosos no uso da nossa fala, naquilo que nós transmitimos por meio da fala. Se você for capaz de fazer isso, né, ser mais criterioso, mais seletivo, mais cuidadoso com o que você diz, com os compromissos que você assume, você vai perceber as grandes conquistas que vão ter lugar na sua vida, até porque se você santificar a sua boca, então tudo aquilo que sair dela, mesmo que seja pouco, alcança facilmente o palácio de Akadosh Baruch Hu e chega até o trono do Criador do Universo, e Hashem faz conforme a sua fala. Santifiquemos a nossa fala, esse dom extraordinário, esse presente que Hashem deu a cada um de nós, meus amigos. Shabbat Shalom a todos vocês.